O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu liberar parte dos valores bloqueados do Rio de Janeiro para garantir serviços de saúde e educação à população do estado. O governador do Rio de Janeiro questiona no Supremo decisões judiciais que determinaram o bloqueio e a transferência de mais de R$1 bilhão em recursos do Estado para pagamento de servidores ativos e inativos. Em liminar, os ministros decidiram liberar parcialmente os valores para garantir à população o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação. Suspender até o julgamento de mérito dessa delicada ação, os efeitos de todas as decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que tenham determinado arresto, sequestro, bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu fico muito à vontade para acompanhar o voto da ministra Rosa Weber, relatora, no sentido de conhecer em parte, estabelecer as restrições que Sua Excelência coloca em seu voto, porque defluem diretamente de uma regra expressa da Constituição que impede a transferência de dotações orçamentárias sem prévia autorização legal. Isto, evidentemente, se aplica também ao Poder Judiciário em suas decisões. O Rio de Janeiro recebe um repasse hoje, no dia seguinte a União sequestra. Então, isso é feito com uma certa rotina, a ponto de eu ter que definir uma medida liminar para não só proibir esse repasse, esse sequestro, como também os sequestros ulteriores. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que é válida a exigência de quarentena de 24 meses para que servidores temporários da administração pública federal possam ser recontratados. A decisão foi unânime. Essa medida, como tentou se aduzir nesse voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. Para que esse vínculo seja transitório realmente. E para se evitar, se não a fraude, como realmente às vezes acontece, mas para se evitar o comodismo, que também ocorre, porque o serviço público sendo prestado e esse vínculo temporário sendo renovado, acaba até gerando um conformismo e um comodismo no poder público. Eu concluí o meu voto e essa minha proposição, presidente, de forma totalmente alinhada com o relator, nos seguintes termos: é constitucional a proibição legal de contratação temporária da mesma pessoa pela administração pública, com base nos princípios da moralidade e da impessoalidade, antes de transcorrido o prazo de 24 meses contados do encerramento do seu contrato anterior. O plenário também começou a analisar 2 recursos em que se discute a contratação de serviços de advocacia sem licitação. Até o momento, apenas o relator, ministro Dias Toffoli, votou. Eu não afasto a possibilidade de uma eventual contratação de advogados por ente público ou de escritório de advocacia serem submetidos ao crivo e serem depois chancelados de contratações improbas. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Vamos começar falando desse último caso citado aí na reportagem, né? Envolve basicamente a contratação de serviços pela administração pública? Envolve esse tema, mas relacionado à questão de serviços jurídicos. Existe uma regra na Constituição Federal que estabelece que a contratação de obras, serviços e até a realização de compras por parte da administração pública tem que ser feita por meio de procedimento licitatório. No entanto, há algumas exceções em que a própria legislação prevê a contratação direta sem a necessidade de se submeter a um processo licitatório. Seriam os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. O que se discute nesses 2 recursos extraordinários, um deles com repercussão geral, é exatamente a possibilidade da administração pública contratar escritórios de advocacia sem ter que passar por esse procedimento licitatório. A lei 8666, que é de 1993, ela estabelece essas excepcionalidades
E aí eu poderia citar o exemplo, inclusive, na própria lei cita a possibilidade de contratação direta de serviços jurídicos, porque é um serviço especializado, que demanda um conhecimento técnico específico, e aí se justificaria uma contratação direcionada para determinado escritório, para determinado profissional, por conta das características daquele serviço que deve ser prestado. Então, existem essas situações. O que está sendo discutido é exatamente a legalidade, a constitucionalidade desse dispositivo que está previsto na Lei de Licitações em relação à Constituição Federal. Por enquanto, nós tivemos o voto do ministro Dias Toffoli. Ele entende que, quando não se observa o que está previsto na lei no que diz respeito a esse processo de licitação, pode acarretar o que se chama de improbidade administrativa. E aí ele entende que essa improbidade administrativa ela só vai ficar configurada quando restar provado que houve alguma omissão ou omissão do gestor público, que não é o caso do recurso extraordinário em análise. Então, para o ministro Dias Toffoli, é possível sim haver a contratação direta e a improbidade administrativa só vai ficar configurada diante da análise de um aspecto subjetivo que diz respeito à análise de uma ação ou omissão do gestor público que viesse a configurar aí ofensa aos dispositivos previstos na Lei de Licitações. Esse julgamento foi interrompido, ele será retomado para ser julgado em conjunto com uma ação declaratória de constitucionalidade, a de número 45, em uma outra oportunidade no plenário do STF. Gisele, vamos falar agora de um outro caso muito importante que está aí na mídia todos os dias, né? Que esse bloqueio de contas, bloqueios judiciais de contas do governo do estado do Rio de Janeiro para diversos pagamentos aí, né? Essa liberação foi feita ontem pelos ministros de algumas contas aqui no Supremo Tribunal Federal. Como esse caso veio parar aqui? O que se questiona aqui, na verdade, é a questão relacionada à finança pública e à administração desse dinheiro público por parte do estado do Rio de Janeiro, que acabou sofrendo com a redução dos royalties e também com a crise na Petrobras. Então, tudo isso acabou refletindo nas finanças do Estado e aí começaram a ter ações na Justiça determinando que contas do Estado fossem bloqueadas, tivessem arresto, sequestro e liberação de valores para pagamento de salários de servidores ativos e inativos. Com isso, o governador do estado do Rio de Janeiro veio até o Supremo Tribunal Federal por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação que se inicia aqui no Supremo, questionando exatamente essas decisões do TRF da 5ª Região e também do TRT, e eles questionavam exatamente o bloqueio dessas contas. O que, na verdade, o plenário ontem analisou foi um pedido de liminar e que acabou sendo deferido parcialmente no sentido de suspender todas essas decisões que estavam na Justiça brasileira e que determinavam o arresto, o sequestro e a liberação de dinheiro na conta do Estado do Rio de Janeiro. Foi só uma decisão liminar, essa situação ainda será analisada em definitivo no próprio plenário, quando eles forem analisar o mérito da arguição da ação que foi apresentada pelo governador do Estado. O que se entendeu ali, inicialmente, é que havia realmente uma extrapolação de competência, que o judiciário estava interferindo no poder de gestão do administrador público e que isso não poderia ser feito. Haveria, então, ofensa tanto às competências previstas para o Poder Executivo, quanto às competências previstas para o Poder Legislativo. Tá ótimo, Gisele. Obrigada por hoje, pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. Até.